Olá, me chamo Vitória Barreto dos Reis, sou estudante do curso de Gestão de Recursos Humanos da Uniaselv e com o tutor Marcelo Pires de Souza, minha equipe é formada pela Angélica, Larissa, Alzina e Fernanda. Eu vou estar apresentando a minha imersão profissional, que é Desafios Contemporâneos, que é a minha socialização. O tema foi hard skills e soft skills, né? Uma breve coisa é que hard vem de habilidades e soft de habilidades comportamentais, né? Uma é habilidades técnicas e a outra comportamentais. Nós estudamos, né? Tivemos um entendimento durante a matéria sobre essas duas técnicas, sobre essas duas habilidades, né? E foi nos passado também que fizéssemos uma entrevista. Essa entrevista teríamos que fazer com um profissional que trabalhasse na área de gestão de recursos humanos ou que fosse um estudante. Né? Tivemos que fazer umas perguntas, né? As perguntas que a gente utilizou foram as próprias disponibilizadas no roteiro da entrevista. E a gente optou por utilizar essas perguntas por nos ajudarem a entender melhor o quadro completo das habilidades e competências de um indivíduo. A minha entrevista eu realizei com a Letícia. A Letícia, ela trabalha numa empresa de transportes de ônibus. Ela atualmente não trabalha no setor de RH. Ela trabalha no setor administrativo da empresa. Porém, ela estuda gestão de recursos humanos. Fui logo explicando para ela, conversei com ela, expliquei qual era o sentido, né, da entrevista e expliquei um pouco sobre hard skills e soft skills. Perguntei primeiramente se ela já conhecia esses dois termos. Ela me disse que já havia tido contato com esses termos, porém, mesmo assim, entrei e comecei explicando um pouco sobre cada uma, o que são as soft skills, o que são as hard skills. Mas como ela já tinha um entendimento, já tinha ouvido falar sobre o assunto por estudar e trabalhar, porque por mais que ela não trabalhe na área de RH, ela me disse que também tem muito contato com a área dentro da empresa. Por ela estar estudando, eles dão essa liberdade para ela. Então ela já conhece um pouco sobre essas duas coisas, né? Eu expliquei para ela, fiz um breve resumo, passei tudo que eu havia aprendido no decorrer, né, da disciplina, expliquei o que são hard, o que são soft skills e fui começando a realizar a entrevista. E fiz as perguntas, expliquei para ela e ela me disse que acredita que as duas habilidades são extremamente importantes e devem andar lado a lado umas com as outras. E na empresa dela valorizam muito tanto uma quanto a outra, né? Então ali a empresa dela, ela tá valorizando as duas, né? E a minha experiência da entrevista, eu achei que foi muito boa, né? Pois pudemos trocar bastante informação, eu dei, né, conversei com ela, falei um pouco, e ela também me explicou um pouco mais sobre as soft skills, até porque eu nunca tinha tido contato, né, com elas. E foi muito bom, né, a gente trocar, colocar ali e coloquei em prática também tudo que eu havia aprendido com a disciplina, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre elas. E agora eu vou explicar um pouquinho, como eu não havia explicado o que são as soft skills, o que são as hard skills, eu já entrei logo, né, explicando como é que foi a entrevista. Eu agora vou explicar um pouquinho o que são cada uma, né? As hard skills, elas são competências técnicas que são mais concretas, né? Que são demonstradas com a apresentação de um documento ou um certificado. Ela vai comprovar aquilo que você estudou, um curso que você fez, algo que você tem estudado. Então, ela vai ser facilmente identificada, por exemplo, no seu currículo, porque você consegue comprovar aquilo de uma maneira, né? Já as soft skills, elas são habilidades mais emocionais e executivas, né? Elas são intangíveis. Elas são demonstradas com a convivência diária, sendo assim, às vezes, um pouco mais difíceis de serem detectadas, a não ser por métodos específicos.
a gente vai notar ela de formas não como as hard skills que você vai olhar ali e vai ver. Elas nós vamos ver no cotidiano, né? Nós vamos ver conforme vão passando, os traços, como é a personalidade, o comportamento da pessoa. Isso influencia muito. É assim que nós vamos estar detectando ela. E as hard skills, elas foram as queridinhas já por muito tempo, mas deu uma viradinha aí nesse jogo, pois as empresas estão valorizando cada vez mais os funcionários que são adeptos à cultura da empresa. Pois por mais que você seja um ótimo profissional técnico, caso você não se encaixe naquela cultura ou até mesmo com as pessoas, você não irá performar tão bem quanto você performaria em alguma outra empresa com a cultura diferente. Mas nada que isso possa ser resolvido. Todas as duas habilidades são se você tiver mais de uma ou mais de outra. Por exemplo, as soft skills, você pode muito bem conseguir melhorar elas através com o passar do tempo, passando por um psicólogo ou algo do tipo, porque elas são ali coisas mais emocionais. Já as hard skills, você também pode melhorar elas estudando, tendo um entendimento maior. Então, o que eu pude entender? Elas devem sempre andar lado a lado. Elas são realmente um conjunto. Vai ter empresa que vai valorizar mais uma do que a outra, mas nada que a gente não possa consertar com alguma coisa. Vou concluir o meu trabalho. Eu gostei muito de estar realizando a entrevista, de ter feito esse trabalho, ter estudado, porque, como eu já havia dito, eu não havia estudado sobre esse assunto. Foi uma experiência muito legal. Peço desculpa, pois eu tenho um pouco de dificuldade para falar para outras pessoas, mas acredito eu que o meu trabalho tenha sido conseguir explicar bem o que deveria ser dito. Muito obrigada e tchau, tchau.